Bom, gente, ó, vamos aqui por esse exemplo. Esse exemplo aqui é o seguinte, né? No Automação para Todos, a gente falou, fez um esboço de um projeto, como seria o arranjo que a gente ia montar, e a gente definiu que usaria uma sonda desse tipo aqui, uma sonda hidrostática. Como é que funciona uma sonda hidrostática? Ela fica aqui mergulhada no fundo do tanque, do reservatório aqui no caso, né? Aqui são indicações aqui só para a gente poder entender mais ou menos quando o tanque está cheio ou não está cheio, né? As características desse tanque aqui, ele tem altura de 9 metros, ou seja, daqui até aqui ele tem 9 metros. E outra coisa, depois eu vou entrar nessa parte aqui de cota. Vamos falar primeiro como é que funciona isso. Então, ele tem, ó, nesse cabo aqui dele, ele tem uma mangueirinha. Ele tem três fios. São três fios, parece. Não, 2 fios e uma mangueirinha. Um caninho que sai daqui de baixo, tá? Até a superfície. Qual o objetivo? O objetivo é dar ao sensor a referência da atmosfera, certo? Da pressão da atmosfera, para ele poder fazer o cálculo dele. À medida que essa água sobe aqui, aumenta a pressão aqui no diafragma dele aqui, no material piezoelétrico, e ele vai vendo uma pressão, ele compara com a pressão atmosférica, ele sabe qual é a pressão. E se você está falando de nível, uma vez que você conhece a pressão, você sabe qual é o nível daquele reservatório, né? Por quê? Porque existe uma escala aqui que chama-se MCA, metros por coluna d'água. Nós sabemos que a cada 10 metros por coluna d'água você tem 1 bar de pressão. Então, se você tiver aqui, tiver marcando 10, vamos supor que tivesse aqui no máximo, no 10, ele estaria medindo aqui uma pressão de 1 bar, né? Que é uma pressão bar, é uma unidade que mede pressão, tá certo? Que simboliza a pressão. Você tem quilograma de força por centímetro quadrado, você tem outras, PSI, mas aqui nós adotamos o bar, tá certo? Não sei porquê, né? Por que bar, né? Não, por nada, eu nem bebo, viu, gente? Então, assim, adotamos o bar, é muito comum, é muito usado, né? E aí você sabe quanto está esse nível em função dessa pressão. Acontece alguns erros aí, vai até essa dica, que às vezes as pessoas instalam essa sonda, quando chega aqui, que entra num painelzinho, eles botam um prensa-cabo e aperta. Aqueles prensa-cabo. Quando aperta, essa mangueirinha se fecha. Quando essa mangueirinha se fecha, o sensor perde a referência para a atmosfera e ele começa a ficar louco aqui, variando, medindo. Já peguei várias vezes esse defeito, viu? Tá variando bastante quando você vai ver lá a mangueirinha tá apertada. Na hora que você folga, às vezes até danifica, né? Porque ele é um plástico, ele deforma fechando e não abre mais. Aí, às vezes você tem até que trocar o cabo ali, fazer um outro tipo de reparo para poder funcionar. Mas é raro quando chega nessa situação, certo? Por quê? Porque é uma medição que está lá, se alguém fechou agora, já está doido, no instante já fica doido. Então, alguém vai lá e corrige, não dá tempo dela deformar, porque ela viciar naquela posição fechado, né? Bom, então é assim que ela funciona. Então imagine que essa sonda aqui é uma sonda de 0 a 10 metros, né? Então, ela mede de 0 a 10 metros. Metros de quê? De coluna d'água, tá certo? E cada metro de coluna d'água ele representa um percentual. Mede, vem para esse controlador. Isso aqui é um controlador Precis, né? Eu peguei a imagenzinha dele aí na internet, trouxe. E ele aqui vai representar qual é esse nível, né? Mostrando em nível de fato, né? Então assim, é bem simples, porém existem alguns cuidados, né? Na hora que você bota esse controlador, ele leva um 24 volts aqui e gera esse sinal de 4 a 20, que é variável em função do que a sonda está medindo aqui embaixo, né? Mas ninguém vai chegar lá, aqui no visor, e vai ver, a sonda está com 13 miliamperes. 13 miliamperes é o quê? Então assim, isso não é referência para quem é operacional. Para quem é operacional quer dizer, o tanque está com tantos metros. O tanque está na cota tal. O tanque está com 70%. Isso é operacional.
Isso são escalas de engenharia que você consegue operar em função dessa informação. Ah, não, tá 13 miliamperes. O que é 13 miliamperes? Você tem que fazer uma conta para achar o nível. Então, isso não é usual, isso não é prático, isso não é funcional, tá certo? Bom, mas se eu digo a vocês que eu tenho uma sonda de 0 a 10 metros e às vezes eu não quero representar ela em metros, tá certo? Eu quero representar ela em cotas, né? Porque imagine que esse tanque, esse reservatório, ele fica numa instalação que é subterrânea, por exemplo. Então você vê lá, ó, tá na cota 210 acima do nível do mar, por exemplo, sei lá, ou abaixo do nível do mar, não importa, você vai pegar a cota ali, né? E aí você tem, geralmente, quando você pega o desenho civil, você tem esses cortes que falam qual é a cota. Quando você chega numa usina, por exemplo, tudo é tratado por cota. Por quê? Porque é uma grande estrutura civil, ou feita dentro da rocha, ou feita concretado que fica abaixo do nível do rio, né? Então, tudo é feito por cota. Ah, cota tal, você já sabe que é o piso tal. Ah, beleza. Você se acha através das cotas, né? Então, vamos supor que eu não quero ver em metro, eu quero ver em cota. Como é que eu faço para representar isso, Carlos? Porque, ó, uma coisa é você instalar a sonda. Outra coisa é você fazer a sonda atender a necessidade daquele que contratou a sonda, né? Ou seja, daquele que vai se beneficiar dessa informação da sonda. E nesse caso aqui em específico, nós estamos deliberando que é por cota. O pessoal quer trabalhar por cota. Veja que a cota 220 ela ficou acima do reservatório. Mas imagine que isso aqui é abrigado, né? Outra coisa, informação importante aqui que eu queria dar a vocês. Quando você tem um reservatório de 0 a 9 metros, por exemplo, ó, tem 9 metros daqui para cá. Então, você sempre compra uma sonda ligeiramente maior. De mercado, nós temos sondas de 5, de 10, de 15 metros, de 20 metros, e aí outras, como é que eu posso dizer assim, alturas aí, metros de coluna d'água que tem aí no mercado, certo? Mas essas são as que eu já vi, as mais comuns aí. Então você pega uma ligeiramente maior. Você não pode pegar uma muito grande não, porque fica uma faixa muito inapropriada para aquilo. Mas isso aí é tema para outro bate-papo nosso.